Então vamos lá. Como conversar com o cliente no WhatsApp? Alguém tem dificuldade aí de conversar no WhatsApp com o cliente? Ou vocês já estão conversando bem? Eu sou horrível, eu era horrível, né? Hoje eu melhorei muito na conversa do WhatsApp com o cliente. Vou mostrar para vocês algumas coisas importantes, que eu já até falei aqui no Instagram, nessa partezinha aqui, ó. Isso aqui entra no WhatsApp também, tá? O cliente vai chegar em você, ele vai perguntar o que você faz, quanto que você cobra, e você nunca vai falar o preço. Sempre fale o preço na reunião. Sempre, a todo momento. Se você falar o preço no WhatsApp, você vai espantar o cliente, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o WhatsApp dos sistemas que eu fecho. Projeto de R$ 18.000, tá? Como que eu converso com o cliente desses casos? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Vou dar uma organizada aqui. Esperar abrir o WhatsApp e vou mostrar para vocês. Projeto que eu fecho de landing page também vou mostrar. Vai esperar abrir. Vou pegar aqui esse cliente aqui. Boa. Ó, vocês estão vendo a tela aí? Estão vendo aí o chat do WhatsApp? Estão vendo, né? Tá. Presta muita atenção nessa conversa, beleza? Boa noite, Luiz, tudo bem? Peguei seu contato na Arena e tomei a liberdade de enviar mensagem. Quando você entra numa mentoria, numa consultoria, você consegue se autopromover lá dentro, tá? É a mesma coisa no Instagram, por exemplo. Você está lá se promovendo no Instagram, as pessoas vão entrar em contato com você. Você trabalha com desenvolvimento de área de membros ou similar? Boa noite, Thiago. Prazer, meu mestre. Área de membros é meu sobrenome. Haha. Já deixa eu descontar aí na conversa. Eu não vou ficar falando igual um toco pro cara. Fácil. Sim. Ok. Não, não. Vou conversar como se ele fosse meu amigo, entendeu? Só não vou xingar ele, porque aí não dá, né? Está precisando de uma área de membros de altíssimo nível? Pergunta. Lembra, você tem que virar um perguntador. Sim. A gente consegue bater um papo amanhã para eu explicar o que preciso? Aqui eu já mando o áudio. Deixa eu ver se está precisando ouvir. Esperar baixar. Então, Thiago, vocês conseguem ouvir? Consegue? Tá. No caso, o que você precisaria? Como que seria essa área de membros? Dá uma iluminada em mim, mostra alguns exemplos, me explica a ideia do projeto. Que a gente trabalha assim com o desenvolvimento de área de membros próprias, né? Com o objetivo principal de aumentar o brand e a identidade do projeto. Então, para quem já tem um curso, que já vende, que já está fazendo sucesso e quer dar uma diferenciada da concorrência, dar uma diferenciada para o próprio aluno, a gente entra aí, entendeu? Perguntando, o que ele quer? Se ele chegar em mim só falando uma área de membros, aí tem gente que já manda o preço. Cara, eu cobro 2.000 para fazer. Acabou, você perdeu o cliente aí. Você tem que criar um relacionamento. A venda é relacionamento, tá? Isso é um ponto importante para vocês entenderem. Aí é que ele vai mandar um áudio explicando. Para baixar também. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a velocidade. Bora, meu rei. Reproduz o áudio, meu rei. Espera aí, deixa eu ajustar isso aqui. Calma aí. Vou baixar esses áudios. Tá no celular ainda. Mas vocês estão vendo, eu não... Calma aí que o áudio não está reproduzindo, não sei por quê. Deixa eu abrir o WhatsApp do celular. E aí ele já baixa o áudio para mim. Se não der, não tem problema. O áudio é basicamente ele falando o que ele quer no projeto dele. Tá, como não foi o áudio, basicamente, o que ele falou nesse áudio? Ele explicou o projeto. Ele falou que ele queria uma área de membros, porque ele faz um curso voltado mais para Enseja, e ele queria muito, muito, muito uma plataforma mais diferenciada, mais bonita. E eu falei, beleza, certo, entendi 100%. E aí ele pediu para mim projetos que eu já havia feito. Por isso que é importante você ter portfólio. Se você quer trabalhar com sistema, você precisa ter portfólio. Não dá para trabalhar com sistema sem nenhum portfólio. Você precisa ter outros sistemas que você tenha feito. Se você não fez nenhum sistema na vida e quer pegar projeto de sistema, dificilmente você vai conseguir fechar projeto. Você tem que ter pelo menos projeto de estudo. Aí eu mandei para ele aqui, ó, mandei duas plataformas parecidas com o que ele quer, a Resume Play e a Site Experience.
Então aqui tá a senha, aqui tá o e-mail para ele entrar. E eu falei, cara, essas aqui são 2 plataformas que eu fiz recentemente, fica à vontade para entrar e dar uma olhada. Ele falou, olhei, tem alguma funcionalidade mais próxima que eu pedi? Aí eu falei, com 100% igual você pediu? Não, mas não tem dificuldade nenhuma para a gente criar. Ou seja, eu tenho que mostrar para ele que é fácil o que ele quer. Para ele ver que, para mim, tudo que ele está querendo, eu consigo fazer. Se eu começar a falar para ele, cara, isso aí já é mais complicado, cara, isso aí já é mais difícil, cara, isso aí eu acho que eu não consigo fazer, o cliente já sente a sua insegurança, entendeu? Ele sente você sendo inseguro. E aqui, o que eu faço? Aqui eu faço a chamada para a gente uma reunião. Sistema, ou qualquer projeto, vai em reunião com o cliente. Para de ficar mandando preço para o cliente só por chat, cara. Você não vai fechar o projeto assim. Começa a ir mais reunião com o cliente, entendeu? E aqui eu já marco. Falou, vamos sim, beleza. Falei, sexta, 16 horas fica bom para você? De manhã pode ser? Aí eu falei, de manhã eu estou com um compromisso. Aí falou, então pode ser 16. Combinado. Aqui a gente marcou reunião. Ou seja, na primeira conversa, eu demonstrei que eu estou ali para ele, para ajudar ele no processo, estou fazendo pergunta, estou entendendo a necessidade dele. Manda um projeto meu, um projeto muito legal. Se vocês têm muitos sites que vocês fizeram, manda os melhores. Não fica mandando um site bagaceiro para o cliente. Ah, Edu, mas eu tenho 10 sites, só 2 é bom. Manda só esses 2. Você só vai mandar mais se o cliente pedir mais. Porque se você mandar um projeto só por mandar, para o cliente ver que, nossa, olha, ele fez vários projetos, se é um projeto ruim, o cliente vai olhar para você com menos autoridade. Se você manda um layout feio, um site feio que você fez, o cliente vai olhar para você de um jeito de, puta, mano, olha o projeto que esse cara fez, para que eu vou contratar ele? Então só manda os melhores projetos que vocês fizeram, o top 1. Ah, Edu, eu tenho 20 projetos, só um é bom, manda só esse. Mas esse tem que ser o projeto que vai encantar o cliente. Eu já fiz mais de 20 sistemas. Eu não mandei 20 sistemas. Eu mandei os 2 melhores de acordo com o que ele precisa. Para ele ver que, opa, esse cara aqui é bom no que eu preciso, entendeu? Beleza, marquei a reunião. Chegou no dia da reunião, você não vai esperar dar o horário para só mandar o link para o cliente. Antes da reunião, eu mando mensagem, opa, tudo certo para 16 horas? Ele falou, sim, me manda o link. Mandei o link da reunião. Essa reunião aqui, cara, ela é uma reunião, eu tenho uma reunião com um cliente meu, de um projeto, que eu vou mandar depois para vocês o link da reunião gravada, toda a reunião, estou conversando com o cliente. Essa reunião, o que eu fiz com ele? Eu não mandei preço, tá? Reunião, eu nunca mando preço na reunião. Vou colocar até aqui, ó. E aqui já entra a parte da reunião também. Essas 2 fases são juntas, tá? Como que funciona a reunião com o meu cliente? Primeira coisa, eu só faço um monte de perguntas sobre o projeto dele. Eu loto ele de pergunta. Pergunto mesmo, cara, como que é o seu projeto? Para que ele serve? Quais são as perguntas boas para você fazer na reunião com os clientes, rapaziada? Perguntas muito boas. Perguntas boas a se fazer. Deixa eu digitar assim mesmo. Perguntas boas a se fazer. Primeiro, qual o objetivo com esse projeto? Seja ele site, sistema, landing page. Ele vai falar, pô, cara, esse projeto aqui, ele é feito mais para eu vender o produto que eu tenho. Pô, cara, esse projeto aqui é para eu apresentar a minha empresa. Pô, cara, esse sistema aqui é para esse e esse tipo de pessoas comprar o meu produto. Sem entender qual o objetivo. Quem vai acessar e entrar nesse projeto? Quem que vai ser a pessoa que vai entrar no projeto? Quem que vai ser o cara que vai acessar ele? Você tem que saber essa informação também, tá? É importante você perguntar isso com o cliente. Quanto você está pretendendo faturar com esse projeto? Aqui é uma pergunta que para sistema é muito bom você fazer, tá? Para sistema eu gosto de fazer. Para landing page, eu não faria tanto essa pergunta, não. Vou até colocar aqui, ó, só para sistema. Porque pode ser muito invasiva para landing page. Às vezes o cara só quer que você faça a landing page dele. Mas se você já está fazendo pergunta, você está vendo que o cliente responde tudo e fala mais do projeto dele, você pode colocar aqui quanto você pretende faturar. É muito legal você fazer essa pergunta, porque ele vai falar, pô, cara, eu quero faturar pelo menos uns 100 mil nesse mês com esse projeto, ou 20 mil por mês, que aí você vai ter uma noção. Se o cliente nessa hora ficar com dúvida, pô, cara, eu não sei quanto que eu quero faturar, não. Provavelmente ele vai ser um cliente que vai chorar pelo preço ou não vai fechar pelo preço que você cobrar. Porque ele já está com dúvida no quanto que ele vai faturar, ele não tem certeza do projeto dele, entendeu? Outra coisa que é legal você perguntar, já contratou outros profissionais como eu? Teve problemas? Aqui eu adoro fazer essa pergunta, cara, porque aí o cliente começa a reclamar de concorrentes meus. O cliente começa a reclamar de pessoas que ele contratou e teve problemas. E aí eu vou em cima desses problemas e falo, cara, realmente esse problema é muito ruim. Aqui a gente faz isso, isso, isso para não ter esse problema. Ou seja, o cliente vai se vendendo para você, tá ligado? Aí ele fala, cara, eu já contratei sim, eu contratei uma vez um desenvolvedor, o cara atrasou 30 dias para fazer o projeto para mim,
não fez o projeto para mim e acabou que atrasou todo o meu trabalho. Aí você fala, cara, realmente isso é complicado. Para a gente faz isso para não atrasar os projetos do cliente. E aí meio que você vai se vendendo para o cliente, entendeu? De uma forma muito limpa. O cliente vê que você não vai trazer problemas para ele, entendeu? Vocês estão me ouvindo aí ou tô travado? Ah, não, tô travado não. Beleza. Bom, beleza. Aqui, depois eu conversei no Meet, aí eu falei na reunião para ele, o que que eu falei? Eu falei, cara, eu vou te mandar aqui, eu vou te mandar o orçamento. Como que eu monto esse orçamento? E aqui já entra também na parte de orçamento. Aí eu peço o nome da empresa para ele, falo que eu estou terminando o orçamento e eu monto o orçamento no Notion. O orçamento eu faço desse jeito aqui, ó. Esperar carregar. O orçamento eu sempre monto ele no Notion. Olha como é que foi o orçamento desse aqui, ó. O projeto dele chama EJA Brasil EAD. Comecei a fazer no Notion. Antes eu fazia o orçamento em PDF. Agora eu estou fazendo no Notion que fica muito mais prático. Durante a reunião, eu montei... Vou colocar aqui, ó. Durante a reunião, montar um esboço do projeto passa mais confiança e autoridade. Então, quando você está lá, pegou o projeto, landing page, sistema, qual projeto que seja, na hora da reunião, é importantíssimo que você monte esse esboço. Nessa reunião desse cara aí, eu fiz esse esboço aqui, ó. Então, conforme ele ia falando, conforme ele ia conversando, eu ia montando ali, junto com ele, o esboço. Então, falando, ah, beleza, a tela de login seria com um e-mail, com senha. Ah, cara, a tela de login eu quero com CPF. Ah, cara, aí vai ter o painel de lista com os anos liberados e tudo isso, ó. Sem layout, tá? Sem design. Isso aqui não é design nenhum. Isso aqui é puramente cru, sem nada, só cinza, branco, cinza e preto. Mas para ele ver você montando a ideia dele aqui, na hora, na prática. Isso ajuda demais o cliente a querer fechar com você, ó. Tudo montando esse esboço. Depois que eu montei esse esboço em Comp, quando eu mando o orçamento para ele, ele vai ficar mais amenizado, porque ele viu eu montando com ele, ele viu como que vai ficar, ele viu que a gente realmente vai fazer o serviço. Aí aqui no orçamento eu descrevo tudo que vai ter, ó. Tela de login do aluno, o painel com todos os anos liberado, tudo isso de acordo com o que ele me respondeu. Que vai ser responsivo, vai ter modo claro e escuro, aí a plataforma administrativa, ó, tela de login do administrador, as permissões, tudo que vai ter, a tecnologia, então o projeto vai ser feito com Vue 3, tudo vai ser hospedado em servidor de extrema qualidade na DigitalOcean, o código vai ficar na nuvem, tudo isso colocou no orçamento. Ó. O custo com o servidor vai ficar na média de R$ 200 por mês, vai começar a ser cobrado só daqui 60 dias, o design vai ser primeiro feito, apresentado, depois o código vai ser feito, tudo a gente vai configurar, ó, tudo a gente vai fazer para deixar no ar o projeto. E aqui vem a proposta financeira. Aqui vem a parte do preço. Como que funciona essa parte do preço? Antes eu só dava uma opção para o cliente. Ou é X, ou ele não fecha comigo. Eu comecei a abrir 3 opções para o cliente. E isso ajudou muito a fechar mais projeto. Da hora da reunião, quando eu vou montar o orçamento, deixa eu esperar ele subir aqui, ó. Como eu faço 15 mil? Peraí, deixa eu ver onde é que está o orçamento. Contratos, mas eu vou manter aqui mesmo. Como que eu faço aqui na hora da reunião? Na hora que eu mando o orçamento para ele? Eu defino 3 preços, tá? 3 opções de preço. Nesse caso, eu dei para ele a opção. Lembrando, tá? Aqui vai uma estratégia importantíssima. Você vai fechar um projeto com o cliente, você define o valor que você quer receber no final. Cara, eu quero no final fechar, eu quero receber 18 mil no final. É isso que eu quero receber. No final, eu quero que ele aceite esse valor aqui. Você não vai dar esse valor de primeira. Você vai dar um valor um pouco mais alto do que esse. É a alavancagem simples na hora de cobrar. Então, define o valor que quer no final. Você quer que o cliente feche em 18 mil reais. Isso aqui no caso de sistema, tá? Mas de landing page, mesma coisa. Mesma prática. E aí você vai sempre dar um valor maior. Mas não muito. Então, assim, você quer 18 mil, você vai jogar para ele. Aqui eu joguei quantos? Aqui eu joguei 25. Eu falei para ele que ia ficar 25. Porém, ele fechou em 18, que era o meu objetivo final. Aqui ele acha, meu cliente vai achar que ele ganhou 7 mil reais de desconto. Ele vai falar, caraca, mano, ganhei 7 pau desse gordinho, velho, eu sou foda. Mas, ele não ganhou, porque no final eu já queria 18 mil, entendeu? Então aqui para ele, eu dei 3 propostas. Ele pode pagar parcelado em 10 vezes no cartão de crédito. E para fazer isso, é só você usar o Asas. Tem plataformas que você consegue criar link e aí ele paga parcelado para você. E aí, ó, nesse formato ia ficar 25 mil.
Então, aqui, ó, nesse formato, o pagamento será feito parcelado no cartão de crédito em até 10 vezes de 2.500, podendo ser pago menos. Aqui, o valor em duas partes de 11 mil, ficaria 22 mil, no início e no final do projeto. Então, ele paga 50% no início, 50% no final. E aí, tem o valor cheio de 18 mil, que seria se ele pagasse tudo à vista. Pum! À vista, entendeu? Ou seja, se ele escolhesse a melhor opção aqui, eu ia receber o que eu já queria. Se ele escolhesse as outras duas, eu ia receber mais. Aqui eu dei a alavancagem de 22. No caso, ele fechou em 18 mil, em duas vezes, no início e no final, que era o que eu já queria no final, entendeu? Então, quando você vai passar o orçamento, sempre dá mais opção para o cliente. Quer um exemplo de orçamento que você pode passar? Para landing page, no caso, seria mais ou menos assim. Landing page, você vai dar 3 opções. Landing page. Landing page já não dá para fazer uma alavancagem tão grande. Dá para você colocar que vai ficar 4 mil e o cliente no final fechar por 1.500. É uma alavancagem um pouco menor. Então, você vai colocar que você quer fechar em R$ 1.300 a landing page, o preço final. Você vai dar o valor para o seu cliente que ele pode pagar em 3 opções. A primeira opção, cartão de crédito parcelado. Isso, cara, eu comecei a fechar muito projeto assim. Porque às vezes o cliente ele não quer pagar 1.500 de uma vez. Bum, toma, 1.500. Então, o que eu faço? Eu dou a opção dele parcelar esse valor em 6 vezes, por exemplo. 6 vezes de, vamos colocar 400, 4, 8, 12, 16, 20, não, 300, 6, 12, 18. 6 vezes de 300 no cartão, que no final daria R$ 1.800. Ou ele pode pagar em duas partes de 700, no final daria R$ 1.400. Ou ele pode pagar à vista os 1.300. Se ele escolher essa opção de cartão, aí você vai pensar, pô, Redu, mas aí eu vou receber R$ 1.800, só que vai ser parcelado, eu vou pegar só 300 todo mês. Você pode antecipar esse valor. Se você antecipar esse valor, principalmente no Asas, que é o banco que eu uso, você pode antecipar essas parcelas que ele pegou, que são 6, e no final você vai pegar os 1.300 à vista, entendeu? Só que o cliente, ele vai estar pagando ele vai estar pagando R$ 300 por mês. Ou seja, no final você pegou o valor que você queria, o seu cliente não vai ter que pagar 1.300 por mês, tipo 1.300 à vista para você, só que você conseguiu fechar mais projeto assim. E o cliente vai estar pagando só os 300 dele, só que você já está com seus 1.300 no primeiro mês já. É uma estratégia que funciona muito, comecei a fazer, dá muita grana, dá para você criar caixa rápido, então serve muito bem para isso, na hora da reunião, na hora do orçamento, principalmente. Sempre dá 3 opções, tá? Mandei aqui o orçamento para ele. Quando eu mandei o orçamento, eu mandei um áudio junto ao orçamento. Eu sempre mando um áudio junto, tá? Fala, Tiagão, beleza, cara? Ó, montei aqui o orçamento para você. Qualquer informação que você tenha, eu fico disponível, beleza? Eu deixei lá 3 opções de pagamentos. Aí você vê qual que fica melhor para você. Tem a opção 50-50, parcelado. Eu deixei descrito cada uma das funcionalidades, tanto da plataforma do aluno quanto da plataforma do administrador, que é a que você e a sua equipe vai acessar. Tudo bem definido. Se eu esqueci de alguma coisa, acredito que não tenha esquecido, mas se eu esqueci, pode me falar aqui, beleza? Fico no aguardo. É sempre bom, quando você manda um orçamento, você não ficar quieto. Só manda e espera o cliente falar alguma coisa. Sempre manda um áudio junto. Fala, Pedro, beleza? Ó, cara, montei aqui o orçamento baseado em tudo que a gente conversou, beleza? Se você vê que é um cliente mais fechado, que vai chorar pelo preço, você já fala para ele, eu tô aberto à negociação, então se você quiser conversar, eu tô aqui disponível para você. Sempre se mostre disponível para o cliente. É um diferencial que você pode ter. A maioria vai mandar um orçamento, tem gente que manda orçamento no próprio WhatsApp, cara. Não é profissional. É legal você fazer com o Notion. Notion é de graça, você consegue fazer com ele. Aí ele falou, oi Luiz, isso aqui, ó, eu mandei para ele dia 18/9, 18 de setembro. Ele me respondeu na segunda agora. Opa, Luiz, conversamos no mês passado. Se você tiver muito afobado para pegar projeto, você pode ficar cobrando o cliente? Pode. Pô, cara, e aí, viu o meu orçamento? Mas eu, para pegar sistemas, eu não gosto de ficar afobado. Eu não gosto de ficar toda hora pro cliente. E aí, cara, viu o orçamento? E aí, cara, viu o orçamento? E aí, cara, já viu meu orçamento? Eu não mando nada. Eu mando orçamento. Se o cliente responder, eu continuo. Se o cliente não responder, eu vou para outro. Eu sempre faço isso. Eu não gosto de parecer afobado. Se você parece afobado, o cliente começa a subir em cima de você, tá? Mas se você precisa muito do dinheiro, aí você vai ter que ser afobado. Você vai ter que ficar perguntando, e aí, cara, conseguiu ver o orçamento? E aí, você quer negociar? É uma possibilidade também. Aí eu falei, opa, Thiago, boa tarde, mestre. Ele falou, vamos ver a questão da área de membros, mas preciso negociar a questão do pagamento. Você comentou que o projeto fica pronto em 45 dias, é isso? Isso, seriam 45 dias. Claro, estamos abertos à negociação. Minha ideia é pagar 50-50, mantendo os 18 mil. No caso, quando eu mandei a proposta para ele, a segunda opção, que mantinha, que era em duas partes, ficava 22 mil. Então, ele fez uma proposta por 18.
achando que ele ia ganhar 4 mil. Só que no final, eu já queria isso. No final, eu queria 18 mil. Eu sempre quis 18 mil, entendeu? Só que aqui ele achou que ele arrebentou. Ele tá felizão, ele tá achando que ele conseguiu 4 mil reais de desconto. Mas no final, não. Eu já sabia que ele ia pagar 18 mil, entendeu? E aí, chegou aqui, falei, cara, nesse valor, o projeto tá fechado? Aí ele falou, sim. Falei, por mim, podemos começar então. Ficaria 18 mil em duas partes, uma no início, uma na entrega do projeto, 45 dias de prazo, terminando ele. Exatamente. Aí, de novo, eu vou a uma reunião. Porque o que pode acontecer? E já aconteceu, trabalhando com um projeto um pouco mais caro. O cliente, ele falar que fechou, ele gostar, só que eu não ir em reunião com ele, não converso mais com o cliente. Quando acontece isso, muitas vezes o cliente muda de ideia. Eu não posso dar espaço para o cliente mudar de ideia. Eu preciso que o cliente feche comigo. Então, o cliente falou que está fechado, vamos uma reunião. Vamos fechar mais uma reunião. Aí ele falou, umas 16 que eu vou para você. E aí no mesmo dia, tá? Eu não gosto de demorar muito, mas aqui eu coloquei amanhã. Amanhã é reunião às 16 horas. Mas não gosto de demorar muito. Ah, semana que vem. Aí você vai dar tempo para o cliente pensar e falar, caramba, 18 mil é muito dinheiro, hein? Eu acho que eu vou esperar um pouco mais. Não dá para você dar esse tempo para o cliente, tá ligado? Tem que ser vapt-vupt. O cliente falou que vai fechar, vai reunião o quanto antes. Aí ele falou, pode providenciar o contrato detalhando todos os pontos. Aí ele falou, ok, beleza. Geralmente montamos o contrato por aqui, se preferir. Caso queira, beleza. Aí ele falou do contrato e tudo mais, te mando a assinatura do contrato. Eu vou mandar para hoje para ele. Assim que eu terminar essa aula, eu vou terminar o contrato, vou mandar para ele assinar. Aí eu mando Aqui, Thiago, a gente monta o contrato, né, com o cliente, e aí no contrato a gente deixa definido os valores, os prazos, o que que a gente vai fazer, as nossas aqui para passar mais segurança para o cliente. obrigações, as suas obrigações, o que acontece se o projeto não for entregue, se algumas informações não forem enviadas, para proteger tanto vocês, principalmente, quanto a nossa. Ele sempre vai vir primeiro que eu. Sempre que eu mando esse áudio, eu falo para proteger vocês e a gente também. Não é para proteger a gente e vocês também. É detalhe simples, mas faz diferença. Nossa equipe tudo ficar alinhado, entendeu? Então amanhã é bom a gente reunir e aí a gente conversa certinho como profissional, o processo e tudo mais, e eu já monto o contrato, já mando para você, a gente pode começar amanhã mesmo esse projeto para terminar o quanto antes, né? O prazo é 45 dias, mas muito provavelmente vai ficar pronto antes desse prazo. Isso eu gosto de fazer. Geralmente eu dou um prazo maior e entrego antes. Que a gente fica maluco. Então, assim, se eu sei, esse projeto aqui a gente vai terminar em 25 dias, mais ou menos. Imagina, você me contratou. Você pagou 18 mil reais para mim. Eu falei para você que vai ficar pronto em 45 dias e eu entrego em 25. O que você vai achar? Cara, esse cara é um monstro. Ele conseguiu entregar antes do prazo. Só que eu já sabia que era 25, entendeu? Só que eu dou um prazo maior. Eu mostro que isso também é uma coisa para você manipular de um jeito positivo. Eu mostro para o cliente que não vai ser tão simples assim. Então, na hora da confa, eu explico para ele, cara, isso aqui faz isso, é um pouco complicado, mas dá para fazer, isso aqui, isso aqui. Então, o cliente acha que é um projeto que vai ser muito mais difícil, entendeu? Ele acha que é um projeto que vai ser bizarro de fazer. Cara, vai ser foda fazer isso. Só que, na verdade, não. É um projeto muito fácil. Esse projeto desse cliente é ridículo de fazer. A gente vai fazer em 25 dias, até menos. Mas o cliente está felizão, ele está falando, caramba, o cara, no final da entrega, ele vai ter pago um valor, achando que conseguiu 4 mil de desconto. Ele vai ter um sistema que ele achava que ia ser em 45 dias, mas vai ser em 25 e vai ficar melhor do que ele pediu ainda, porque a gente sempre faz isso, sempre faz um upgrade assim no sistema, coloca alguma coisinha a mais. O cliente fica maluco. E aí o que ele vai fazer? Ele vai me indicar para outros clientes, ele vai fechar mais projetos comigo. Por quê? Porque o benefício de estar aqui com a nossa equipe é muito maior, entendeu? Eu vou disponibilizar já já o padrão de contrato que eu faço, Ivan. Depois eu falei tudo certo hoje 16, mandei o link, a gente conversou, montei o documento na live com ele, e aí os dados do contrato e o valor. E aqui depois ele falou que tem algumas anotações para colocar de mais funcionalidade no sistema. Me mostrei disponível. E aí, na sexta, a gente vai à reunião. Hoje ele já assina o contrato, na sexta a gente vai à reunião para ajustar. É isso. Projeto de 18 mil fechado. Fluido, sabe? Fluido. Mas aí você fala, pô, Edu, mas por que que ele não questionou o preço? Ele já entrou no meu perfil no Instagram. Ele já viu as lives que eu estou fazendo no YouTube. Eu vejo ele lá, Thiago Freitas, às vezes aparece nas lives no Instagram. Ou seja, ele quer pagar um bom profissional para fazer o projeto dele. E o profissional que está lá produzindo conteúdo toda hora, todo momento, vai passar mais confiança para ele, entendeu? Vai ser um profissional que ele vai olhar e falar: caramba, mano, eu vou fechar o projeto com esse cara. Não dá para eu não fechar com esse cara. Ganhei 4 mil reais de desconto ainda, não tem como não fechar. Então é um monte de benefícios que você vai colocando que o cliente fecha o projeto com você. Beleza? Caramba, foi legal analisar essa conversa. Aqui, cara, eu tenho mais uma conversa de outro sistema de 18 mil, que eu vou mostrar para vocês. Esse é um sistema também, é o mesmo processo que eu uso, tá? Todos os sistemas que eu fecho. Mesmo processo que eu uso.
eu pegar aqui. Esse aqui tem até o comprovante de pagamento que ele fez para mim. Tá. Vou só chegar na parte da conversa. Esse cliente aqui tem bastante coisa para puxar de aprendizado, né? Vamos lá. Ó, esse cliente aqui tem uma coisinha específica. Vou só subir aqui na conversa. Esse cliente aqui, ele foi relutante. Eu mandei o preço para ele, eu mandei um preço para ele, ele foi relutante. Depois ele voltou. Ele tinha não aceitado, ele foi procurar outros profissionais e ele voltou. Tá. Vou pegar aqui. Tá, começa daqui, ó. Se vocês estiverem vendo aí, vocês me falam se tá tudo certo. Tá vendo? Beleza. Esse cara aqui, ele me contratou para fazer uma landing page para ele. Inclusive, o Nathan ajudou a fazer a landing page dele. Ele me contratou para fazer uma landing page. A landing page ficou foda, por isso que é importante. Você pega projeto de site e você acha que, vou fazer de qualquer jeito para entregar logo. Quanto mais você se dedica a fazer um projeto de landing page foda, mais simples, se esse cara algum dia precisar de sistema, é você que ele vai procurar. Então, a gente fez uma landing page muito foda para ele, muito bem montada. E aí, ele chegou em mim e falou de árvore genealógica. Ele falou para mim só de uma ideia, né? Conversando. E aí eu falei, cara, mais ou menos, seria para colocar na landing page? Ele falou, não. Aí ele é um cliente meio enrolado. Ou seja, ele é meio difícil de explicar a coisa. Se você não tiver paciência, você vai perder alguns clientes, tá? Eu era muito impaciente. Eu não tinha paciência para cliente que demorava para explicar as coisas. Eu ficava puto pra caramba. Eu falava, cara, não é possível, velho. Não é possível que esse cara não entendeu o que eu tô falando. Mas você tem que ter paciência para você conseguir entender o que o cliente quer falar, para você passar a ideia que está na cabeça dele pro projeto e fechar com ele. Aí aqui, vamos lá. Ele falou, eu falei, certo, o que seria a árvore genealógica e esse marketplace? Sempre me mostrando disponível para o cliente, para entender o que ele quer. E aqui ele mandou um áudio explicando. Então, Eduardo, é assim, ó. Vamos supor que tu comprou a calculadora. Dentro da calculadora, tem a calculadora, claro, né? Basicamente, ele explica o que é uma árvore genealógica. Só para explicar para vocês. É tipo, você tem o pai, você tem a mãe, o filho, você tem o filho, você tem o pai e a mãe, depois tem o pai e a mãe do pai, o pai e a mãe do filho, e assim vai. É uma árvore genealógica. Literalmente isso, tem muito segredo. E aí ele queria fazer uma de aves. Essa era a ideia inicial. Aí ele queria colocar marketplace dentro do site dele, expliquei que não dava, e a gente foi conversando, só para ter uma ideia. Eu fui conversando, tentando entender a necessidade dele. Igual eu já falei para vocês, conversa e faça a pergunta para o cliente de vocês. Entenda o que ele quer, entenda o que ele está pensando. É importante você seguir esse projeto. E aí eu fui conversando. E aí ele me mandou uns vídeos, ó, explicando o que era. Se você tem preguiça ou se você não está disposto a conversar com o cliente, você vai perder muito projeto. É legal que você goste de conversar com o cliente para entender o que ele quer. E aí a gente foi conversando, isso era de tarde, 18 horas. A gente foi conversando normal, mandando os áudios, eu entendendo o que ele queria, para entender a ideia dele, mas já me vendendo. Já falando, cara, isso aí dá para fazer sim, não é tão difícil. Aí aqui eu mandei para ele, ó. Olha que coisa foda, cara. Olha o primeiro preço que eu mandei para ele. Eu mandei para ele primeiro fixo, né? Ele queria fechar um fixo para mim, para fazer atualização no site dele. Cobrei 1.400. E mandei o valor desse sistema de árvore genealógica. O primeiro valor que eu mandei foi 6 mil reais. Eu fechei esse projeto por 18. O primeiro que eu mandei foi 6 mil reais. Eu falei para ele, cara, vai ficar 6 mil reais, a gente faz essa árvore e é isso. Ele falou, beleza. Isso aqui era dia 4. 2 dias depois, eu falei, ô, mestre, estou na guarda da sua resposta. Aqui eu queria realmente fechar esse projeto. Então, se você quer fechar mais projeto, tá mais afobado, aqui eu tava afobado para fechar, você manda mensagem. E aí, cara, você viu a proposta? E aí ele falou, como é que ele falou? Fala, Eduardo, e aí, beleza? Cara, a gente andou conversando aqui, eu e o Xará, e a gente vai primeiro lançar a calculadora, porque senão a gente vai ficar apertado, né, cara? Aí vai ser foda. Trabalhar apertado não é legal, não. E aí, quando sair o lançamento, que a gente pegar uma graninha, já vem aqui contigo. Beleza. Tá apertado, não tem dinheiro, eu dei 6 mil o valor do projeto dele. Show de bola. Aí eu falei, o Pix também não vai precisar. Aí ele falou, nada, ele recusou. As duas propostas que eu mandei, ele recusou. Proposta de 6 mil, proposta de 1.400 fixo. Ou seja, eu tomei um não na cara. Aqui já seria motivo para algum de vocês falar, pô, chega, esse cliente não vale a pena. Beleza?
E aqui ele me chamou. Aí ele perguntou sobre hospedagem e tudo mais. Beleza. Aí ele me chamou no dia 4 agora. Falou, fala Eduardo, boa tarde. Eu falei, opa, boa tarde, Rei. Tava falando com a turma aqui pra gente fazer o projeto da árvore. Eu falei, essa proposta? Aí ele falou, esse aqui, dinheiro, mano, não tá fácil. Aí eu falei que tive boas ideias no dia e tal, beleza. Hoje vamos fazer uma reunião. Claro, que horário? Aí ele falou que queria ver se eu consigo fazer o que ele tá pensando. Aqui foi a chave para eu conseguir cobrar 3 vezes mais do que o valor principal que eu dei. Mas o interesse em fazer é grande. Aí eu falei, fazer a gente consegue fazer tudo. Aí ele falou, bora Google Meet? Eu falei, me dá 5 minutos e 5 minutos. Ou seja, eu tô disponível pro cliente, mano. O cara, ele quer me pagar para fazer o projeto dele, beleza? E eu tô disponível. Ah, vamos fazer reunião? Vamos, cara. Me liga aí, 5 minutos eu tô aqui. Beleza. Entrei na reunião, ele mandou o link. O que eu fiz nessa reunião? Aqui eu fui pilando. Aqui eu fui sacando. Eu já montei todo o projeto dele. Literalmente isso. Na reunião. Ele me falando, eu montei tudo que ele queria. Tudo. Ele queria... São 3 plataformas, né? Enquanto ele foi falando, ó, eu fui montando tudo. Tudo. Ah, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha aquilo, eu quero que tenha essa partezinha, eu quero que o site faça isso, eu quero que tenha essa função, essa tela, e foi montando tudo. Na frente dele. Tudo que estava na cabeça dele. Ó, desse jeito. Ele já tinha feito orçamento com outro cara que deu 10 mil. Eu dei 6 mil, ele recusou. O outro cara deu 10 mil, ele recusou. O que eu entendi ali? Eu falei, cara, esse cara não tá buscando preço. Não é preço que ele quer qualidade. E eu fui montando, e montando. E aí eu montei outra plataforma. E tava toda a equipe dele junta. Montei, ó. Montei a árvorezinha, montei o design, show de bola. Vamos voltar pro WhatsApp. Aí ele foi me mandando mais coisas sobre a plataforma, sobre a ferramenta. Mandei para ele aqui o link para ele assistir. Aí eu falei, opa, Rei, tô aqui. Vamos ver o que ele falou. Eduardo, é o seguinte, mano, a gente tava conversando aqui, cara, tu não consegue não fazer, gente. Ah, na chamada, eu montei tudo, né? E eu falei, cara, tudo isso aqui que eu montei não é simples de fazer. Tudo isso aqui que eu montei dá um trabalho, tá? E era um trabalho que eu não estava esperando, mas eu estava esperando. Mas era um trabalho que eu falei para ele, né? Eu não estava esperando esse trabalho. Para a gente fazer isso vai ser 18 mil. Mas, na verdade, eu dei o valor de 20 mil. Para ser isso vai ser 20 mil reais. Porque no final eu queria 18. Eu sempre faço isso, isso é alavanca. Isso aqui para fazer vai ser 20 mil reais, cara. Vai ser, imagina que é uma equipe montando sua tecnologia e me vendendo para ele, né? Vai ser um projeto absurdo. Você tá vendo aqui? Não precisa falar mais nada. Você tá vendo aqui o projeto e mostrando para ele. Ele se vendeu para mim, cara. Ele fez eu fazer o que ele queria e ele se vendeu para mim. E aí, beleza. Aí eu falei para ele o valor, 20 mil, depois ele mandou esse áudio. 16 mil pra gente, esse projeto, porque realmente saiu, a gente tava pensando, quando tu falou 7 pau, 6 mil, né, se não me engano, se nós tem 10 aqui, qualquer coisa se mudar, e aí, porra, era 10 pontos nosso teto, né? Mas a gente pode chegar aí, cara, e conseguir, né, o dinheiro, né, até o final do projeto, né, batendo os 16 mil. Não consegue fazer pra gente, cara? Desse projeto aí por 16 mil? Ó, chorou, o cliente chorou. Eu dei 20, ele tinha um budget de 10 mil, né? Ele tinha caixa para fazer o projeto de 10 mil. Eu joguei 20, ele pediu 16. Aí eu falei, cara, eu só consigo fazer. Lembrando, tá? Lembrando. Esse cliente aqui tava vendo as lives no YouTube também. Tava vendo todos os conteúdos, ele assiste todos os meus stories, vê tudo que eu posto na rede social. Ele já fez um projeto com a gente que mostrou autoridade, tá? Ele viu a autoridade do projeto que a gente fez. E aí, beleza. Eu falei, cara, eu consigo fazer 17 mil se o valor for pago à vista. Ou seja, na hora ele me manda 17 mil. Tudo no dia que para começar, porque estamos em 3 profissionais para que essa tecnologia sua. É muito provável que terá um quarto para construir o servidor mais otimizado. Mas não, só vai ser 3. Eu falei isso para alavancar. Pensa que os 20 mil você vai pagar em 3 vezes, ficaria 6.666 por mês durante os 3 meses de desenvolvimento. Esse projeto eu dei um prazo de 90 dias. A gente vai terminar ele em 45. Então o cliente vai ficar maluco. Porque ele vai ver, caraca, os caras terminaram na metade do tempo esse sistema, que é muito difícil de fazer. Então, o cliente, quando você faz essas alavancagens, o cliente gosta disso, o cliente fica maluco, cara. Porque você vai sempre entregar mais do que ele está esperando. Aí eu falei, não consigo abaixar mais que isso, que aí fica injusto com toda a equipe aqui. Se fosse só eu fazendo, eu cobrava e fazia um desconto, mas tem mais pessoas comigo. Uma coisa é certa, o sistema vai ficar insano. Aí ele falou, aí lascou, 17 assim no pau não vamos ter, infelizmente. Mais um não. Mais um não. Ué. Eduardo, cara, faz pelo menos aí de 18 mil pra gente, a gente pagar 3 vezes Aí ele de chegou 6 mil, pô. queria. Cara, pesou demais, ó, cara, pra gente, pô. Eu sei. Aí ele falou o preço que eu já queria. No final, eu sempre queria 18 mil. E ele falou esse preço.
E aí, nessa altura. Mas não tem como fazer, não, cara. Pelo menos 18. A gente paga 6, né? 6 no primeiro mês, 6 no segundo e 6 quando finalizar. 18 mil em 3 vezes. Beleza. Ele mandou mais um áudio. Pois é, a gente paga 6 mil, né? Para começar. 6 mil no segundo mês. E 6 mil quando vocês terminarem, né? Certo? No final, cara, ele ia me pagar... Se ele aceitasse a primeira proposta, ele ia me pagar 6 mil reais. Como ele não aceitou a primeira proposta, eu alavanquei o projeto dele para cobrar 18. E ele vai pagar 6 mil, só que durante 3 meses. Então aqui vai ficar 6 mil para começar, no segundo e terceiro. Aí ele mandou mais um áudio. Tá bom, eu vou conversar com o pessoal aqui agora, mas tá praticamente fechado, já tá 100% praticamente fechado. Beleza? Amanhã batemos o martelo então para confirmar. Aí eu já mandei uma foto, né? Tava eu e o Wesley em chamada. Eu, Wesley e o Lucas em chamada, né? Quem ia fazer o sistema. Falei, cara, a gente já tá conversando sobre o projeto. E realmente, a gente tava conversando sobre o projeto. Aí ele falou, cara, show de bola. O que a galera achou da hora, já temos um monte de ideias. E aí, basicamente, a gente foi mais uma reunião. Estamos tratando o CNPJ, beleza. Eu mandei as informações para fazer o contrato. Ele mandou as informações dele aqui, mandou mais ideias. Aqui eu já montei um design simples da logotipo. Aqui ele mandou mais algumas coisas que tinha que ter. Na sexta, eu mandei o contrato para ele. Ele assinou o contrato. Fomos mais uma reunião depois que ele assinou o contrato para definir mais algumas coisinhas. E no final, cadê? Ó, o contrato assinado. Assinou o contrato, 18 mil reais. E no final, o Pix de 3 mil. Ele mandou 3 mil, só se deu 3 mil da primeira parcela. Um projeto de 18 mil reais fechado. O que dá para se aprender com esse chat aqui, né? O que dá para se pegar de aprendizado nessa coisa? Por que ele fechou comigo? Se eu for olhar o ponto principal, por conta de criação de conteúdo. Ele acompanha meu conteúdo, ele gosta do que eu faço, ele assiste as lives que eu estou fazendo, ele vê a autoridade em mim e ele confia em mim. Ele preferiu pagar 18 mil para mim do que pagar 10 mil para outro cara que ele fez orçamento. Ou seja, ele preferiu pagar quase que o dobro para mim do que pagar para outra equipe. Por quê? Porque eu estou sempre aqui produzindo conteúdo, sempre abraçando o cliente, sempre conversando com ele, sempre entendendo a necessidade dele. Eu fiquei meio que uma tarde inteira conversando com ele sobre o projeto, sem a certeza que ele ia ou não fechar comigo. Mas eu estou ali disponível, entendeu? Eu estou ali conversando com ele, sempre atento a ele. Então acabou que ele conseguiu fechar comigo, 18 mil reais. São 2 projetos. Esse eu fechei na segunda, o outro eu fechei ontem. Então, 2 projetos de 18 mil. Tem o terceiro que está quase sendo fechado. Tem o fixo de 5 mil quase sendo fechado. Tudo isso seguindo o mesmo padrão. Vocês podem perceber isso, é o mesmo padrão, cara. Com todos os clientes. Todos os clientes. Não tem, esse cliente aqui é muito diferente, esse cliente aqui foi diferente. Não, é sempre o mesmo padrão. Sempre, sabe? Esse aqui, na hora da conf com ele, eu dei 3 opções para ele também. E ele preferiu fechar com 18 mil em 3 vezes. Então, assim, quando vocês pegam esses padrões e começam a aplicar no trabalho de vocês, e tudo que a gente viu aqui, cara, olha isso aqui, um monte de conteúdo. Como cobrar, quanto cobrar, como conseguir cliente no Instagram, como fechar o projeto, como conversar com o cliente no WhatsApp. Tudo isso para no final vocês conseguirem fazer muito dinheiro. Que é o que eu faço já. Então, se eu fosse... Aqui já tem uma partezinha, né? Como que eu fiz... Alguém tem alguma dúvida aqui? Nessa partezinha do orçamento, do WhatsApp? 100% posso conseguir. Se tiver dúvida, é só mandar. Ó, o que eu fiz aqui? Eu vou explicar um pouco do que eu faço para conseguir. E essas conversas no WhatsApp, eu já resumi bastante o que vai ter aqui, né? Depois vocês vão ter a gravação. Aqui não preciso nem anotar tantas coisas assim. Eu vou explicar um pouco de como que eu faço 15 mil com landing pages. E sites em si, né? Site institucional também. E depois eu vou explicar como que eu fiz 1,2 milhões na cera, como que eu vendi o projeto, como que funciona essa parte de startup.